Olá, gente. A paz do Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, saudade das nossas conversas, de estarmos nos reunindo para poder estarmos estudando, né, as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. No trimestre passado, nós tivemos umas lições, né, muito maravilhosas, falando sobre Jesus, o nosso melhor modelo. E nesse novo trimestre que se inicia hoje não será diferente. Nesse trimestre nós estaremos estudando sobre a família cristã. É um tema de suma importância, né, também para os nossos dias. Nos dias atuais a gente tem visto tantas famílias destruídas, né? Tantas coisas acontecendo, famílias destruídas, famílias que não têm mais paz, que não reina mais amor, que não reina mais união. Então hoje, esse trimestre todo, nós estaremos estudando sobre a família cristã. E antes de iniciarmos a nossa lição aqui, eu quero fazer uma oração com vocês. Peço que onde vocês estiverem aí, vocês parem um minutinho e estejam orando comigo, para que o Senhor ele venha nos abençoar. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, neste momento eu quero lhe pedir que o Senhor venha estar nos abençoando, ó Pai. Abençoando, ó Pai, a cada adolescente que está neste momento me ouvindo, ó Pai, ouvindo a nossa aula. O Senhor venha, ó Pai, ser com eles, abençoando, ó Pai, a família deles, ó Pai. Que, ó Pai, na família deles venha ser uma família ricamente abençoada por Ti. Que possa, Pai, reinar, ó Pai, a união, o amor, a harmonia, a compreensão, meu Pai. Que, ó Pai, na família dos Teus filhinhos, ó Pai, possa, Pai, ser exemplo de realmente uma família cristã. Meu Pai, nos abençoe neste momento, ó Pai, em que não podemos nos reunir, temos que ficar em casa, mas que o Senhor, ó Pai, possa sempre estar conosco, que não deixamos, ó Pai, de Te buscar, porque, ó Pai, sabemos que aonde estamos, o Senhor está conosco, ó Pai. Por isso eu lhe peço que venha estar abençoando a vida de cada um de nós, ó Pai, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então, né? Eu vou tentar ser breve, não vou gravar um vídeo muito extenso porque fica cansativo, né? Você ouvir uma aula presencial onde vocês possam participar e vocês participam muito, é bem diferente, né? De você ouvir uma aula gravada. Então vamos lá. Então hoje a nossa lição vai falar sobre o que é família. O que é família para você? Você sabe o que é família? Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe o conceito de família, né? E apesar de nós nascermos e vivermos em uma, dificilmente pensamos no que ela é, sua origem, sua formação, não é verdade? Nós sabemos que a família é criada por uma mãe, um pai, filhos, né? Filhas. No caso dos 6 irmãos, irmãs, ou quem sabe você é um filho único também. Então a família é criada pelo pai, pela mãe, pelo filho, né? Vamos colocar dessa forma. Então nessa primeira lição nós vamos estudar sobre a origem, a importância e como a família é a incrível criação de Deus para você, ou por que não dizer para nós, né? Então vamos aqui no nosso primeiro tópico, a origem da família. Eu vou estar lendo e fazendo um breve comentário para vocês. A Bíblia nos ensina que a primeira família foi instituída por Deus. Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim, constituindo assim a primeira unidade familiar da história humana. Este é o evento em que chamamos de a instituição da família, a primeira organização social do mundo, o chamado de um homem e de uma mulher para formar um novo núcleo independente, onde o homem se une à mulher e estes formam uma única pessoa. Tem o objetivo de estabelecer a comunhão e a cooperação mútua, de onde Deus poderia espalhar para todo mundo as suas bênçãos. A união de duas pessoas em uma única pessoa é um enigma que Deus usou para expressar a maneira como a família deve viver em unidade e comunhão. Você tem colaborado para manter a comunhão da sua família? Para aumentar a família, Deus deu outra missão para Adão e Eva e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar,
sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A missão era de se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Assim Deus os abençoou e nasceram os filhos do casal, cumprindo a vontade divina e aumentando a formação do núcleo familiar, um homem, uma mulher e os filhos. Assim foi a origem da primeira família criada pela vontade e pelo amor de Deus. Então nós vemos aqui, nesse primeiro tópico, muita gente tem costume de dizer que a família ela só começa quando tem filhos. Não, os filhos eles são complementos da família. Então, a partir do momento que Deus ele une um homem e uma mulher, eles se tornam apenas um. Aí já é a instituição da família, porque o homem vive numa família diferente, a mulher também, por consequência, vive na sua família, e quando Deus os une num propósito familiar, quando eles se unem através do casamento, então aí a gente vê que já se tornam uma família, um homem e uma mulher, assim como foi como Adão e Eva, que foi a primeira família que Deus instituiu. Então, depois de um certo tempo, quando vêm os filhos eles vêm aumentar esse núcleo familiar. Tudo bem? Então, nós vamos aqui no nosso segundo tópico. Qual é a importância da família? Então vamos lá. Já sabemos como ela foi criada e que a família é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas qual é a sua importância? Na família, aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Diferente da maioria dos animais, o ser humano precisa de muitos cuidados ao nascer, pois ele não consegue fazer nada sem o auxílio de um responsável, a fim de que cresça seguro e saudável. As relações com os nossos pais serão a nossa referência para a vida adulta, pois através da família em que habitamos, poderemos pensar e planejar sobre como vamos formar a nossa própria família. Na sociedade hebraica, a família israelita era muito importante da vida social. Ela era uma parte, muito importante da vida social. É certo que a expressão bíblica, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Nos ensina uma grande verdade. Deus nos fez como seres sociais, que precisam do outro semelhante para se entender como pessoa e a se relacionar com o outro. A família criada por Deus vem ao encontro dessa necessidade, colocando ao nosso lado os nossos pais e irmãos como o primeiro espaço de relacionamentos e de experiências de amor e comunhão familiares. Disso vem a importância da família. Vamos parar um pouquinho aqui. Ainda tem uma parte aqui para poder ler sobre esse tópico, mas eu gostaria de parar um pouquinho aqui. Então, qual a importância da família? Nós sabemos e nós lemos aqui que a família é onde nós temos os nossos primeiros passos. É na nossa família que nós temos os primeiros ensinamentos para a vida. Quando nascemos ainda bebês, nós temos toda aquela dependência do nosso pai, da nossa mãe, porque o homem, ele é um ser racional, ele foi criado de uma forma única e especial pelo nosso pai. E o ser humano, ele é diferente dos animais. Os animais a gente vê, nasce um cachorrinho, nasce um gatinho e logo ele já sabe se virar sozinho, né? Mas com o ser humano não, com o ser humano é diferente. Então são os nossos primeiros passos, aqueles cuidados essenciais, que os pais têm conosco, em questão de alimentação, em questão de o ensinar a andar, do ensinar a falar. Então, a nossa família é o que nos dá toda essa base. E muito importante também, é na nossa família que nós vamos ter a base para nós sermos quem somos. Muita gente acha que
é responsabilidade da igreja, que é responsabilidade da escola, a educação dos filhos. Infelizmente, ainda tem pessoas que falam assim, mas você não aprendeu isso na igreja? Nossa, mas a igreja está te ensinando o quê? O que você está aprendendo na escola? Mas o nosso primeiro contato é com a nossa família, é com o nosso pai, é com a nossa mãe. É na nossa família que nós vamos desenvolver o nosso verdadeiro eu, como nós seremos no futuro, como nós seremos numa sociedade. Então, se nós vivemos numa família onde tem harmonia, onde tem união, onde tem compreensão, nós seremos seres humanos também assim, seres humanos que prezamos pela união, que prezamos pelo respeito, que prezamos pelas boas maneiras, que vamos querer desejar amar o nosso próximo. Então tudo isso vem de família. Agora, se dentro da nossa família é uma família que não tem harmonia, é uma família onde só tem desunião, a gente não vai ter nem prazer de estar no seio desta família. Então, consequentemente, isso vai para nos levar, nós vamos levar para a nossa vida. Por quê? Se a gente vive numa família harmoniosa, uma família onde tem amor, compreensão, carinho, a gente vai chegar lá fora no mundo, a gente vai querer transparecer isso, vai querer mostrar isso, vai querer passar isso adiante. Agora, infelizmente, se nós não temos esses atributos dentro da nossa família, como nós seremos? Como será a nossa vida social, né? Porque família vive socialmente. E viver socialmente se começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então é muito importante que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, já começa aqueles primeiros passos de amor, de união, de compreensão, de carinho, de respeito. Porque se nós temos o respeito com os nossos pais, com as nossas mães, irmãos, irmãs, nós também seremos assim lá fora. Agora, se nós vivemos numa família onde não há respeito, infelizmente é isso que nós vamos transparecer lá fora, não é verdade? Então nós somos, os pais é como espelho para os filhos. Os filhos, eles vão se espelhar nos seus pais. A menina, a moça, né? Ela vai se espelhar na sua mãe, como que a sua mãe era, o zelo que a sua mãe tinha com seu pai, o zelo que a sua mãe tinha com o lar, a forma que a sua mãe a educava, a forma que a sua mãe falava com ela. Então ela vai levar isso para a vida dela quando ela for formar a família dela. São exemplos, é o exemplo que os pais passa para a gente, né? Infelizmente, muitas das vezes a gente não tem esse ensinamento, né? Muitas das vezes os pais não conseguem se socializar conosco, né? Infelizmente ainda tem nos dias de hoje famílias que não conseguem se socializar. E quando essas famílias, né? Quando membro desta família vai formar a sua família, há uma dificuldade muito grande para esse jovem, para essa jovem. Por quê? Porque eles não aprenderam a base. E a família é a base de tudo. Então, se eles não tiveram uma boa base, vai ser muito difícil esse convívio familiar que eles irão formar. Os filhos, né? Os meninos, é muito importante que tenham esse exemplo do pai, que tenham pais presentes, né? Porque muitas famílias também acham que a obrigação do pai é colocar o alimento dentro de casa, é manter a sua família alimentada e acabou a sua responsabilidade. Só que família vai muito além disso. A mãe, da mesma forma, a responsabilidade da mãe não é apenas dar atenção para o pai, para o marido, né? E fazer o alimento e manter a sua casa limpa, as roupas lavadas e cheirosas, não é apenas só isso. É necessário que haja comunicação, é necessário que haja ensinamentos, é necessário que a família tenha uma boa convivência social entre eles, porque é na família que tem os primeiros passos para a vida. Então,
Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade. Minha mãe sempre foi muito tímida, muito fechada. Então, muitos assuntos que iriam me ajudar na vida adulta eram assuntos que não eram falados em casa, eram assuntos que não eram compartilhados, né? E hoje eu sinto falta disso. É como se a gente tivesse que, como eu sinto, como se eu tivesse que formar isso, né? Eu buscar isso, e às vezes eu busco, eu não tive isso. Aí às vezes você depara com pessoa, minha mãe sempre me falou assim, minha mãe sempre me falou assado, mas infelizmente nem todas as famílias também têm esse hábito de conversar. E a conversa, gente, ela é muito importante. Então eu até quero fazer diante disso um pedido a vocês. Se vocês não têm o hábito de sentar com os vossos pais e terem aquele momento de família, aquele momento em família, de conversar sobre assuntos diversos, por que não conversar sobre a Bíblia também, estudarem a Bíblia juntos e conversar de diversos assuntos mesmo entre vocês. Se vocês não têm esse hábito, passem a ter. O convívio familiar é uma base muito importante para a gente. Se a gente não tem o hábito de conversarmos entre família, chega, cada um vai para o seu canto, o filho chega, vai para o quarto, a filha vai para o quarto, ou vai para o celular, vai para um tablet, vai fazer uma outra coisa, mas nunca tem aquele momento juntos, isso vai ser muito difícil para a vida adulta de vocês, porque quando você chega lá na escola, quando você chega no trabalho, ou mesmo quando estiverem já adultos para poder formar a família de vocês, isso vai fazer muita falta para vocês. Então eu quero vos deixar um conselho nesta manhã. Se vocês não têm esse hábito de a família reunida, conversar, então que passem a ter esse hábito de conversar. Se os pais de vocês não têm esse hábito desse momento de conversa com vocês, começa a chamar eles para junto de vocês, começa a chamar eles para esse hábito, porque é algo muito importante na vida de vocês, certo? Tem que haver essa comunicação. Nós somos seres sociais, nós somos criados seres sociais, e seres sociais vivem em sociedade. Seres sociais têm que conversar, têm que compartilhar. Então, se vocês não têm esse hábito na família de vocês, eu os convido hoje a chamar os vossos pais para esse hábito familiar, que é o hábito da conversa, tá bom? Isso é muito importante para as nossas vidas. No mundo antigo, a família ela tinha outra utilidade prática, dar proteção aos seus membros. Em uma maneira de proteção e cuidado, quanto maior a família, mais seguro era viver e viajar de um lado para o outro, e também proteger qualquer interesse dos de casa. Assim, os nossos pais são quem nos protegem e suprem as nossas necessidades, e ao envelhecerem também precisam de nós para protegê-los com todo cuidado e carinho. Sabemos que a solidão gera trágicos problemas psicológicos para nós. Sabendo disso, Deus nos providenciou a família e todos os amigos que estão ao nosso lado. Afinal, você tem muitos amigos, certo? Eu tenho certeza que sim. Está aí o motivo de gostarmos da companhia de nossa família e compartilharmos os momentos da vida. Deus nos fez para viver em comunidade. Observem aqui que os nossos pais são quem nos protegem e suprem as nossas necessidades. Então, os nossos pais são como protetores divinos, né? Protetores que Deus colocou em nossas vidas, que Deus é quem determina, né? A família, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe. Isso não é uma escolha nossa. Deus, ele determina. Agora, quando nós vamos formar a nossa família, aí sim vai ser uma escolha nossa. Mas mais um conselho que eu quero deixar para vocês, já aqui, né, na nossa lição ainda não está nem falando essa parte aqui, mas que eu quero deixar para vocês. Quando forem instituir a vossa família, não façam uma escolha pessoal, vocês. Não façam uma escolha, eu vou escolher o meu marido, o meu namorado. Não, coloquem isso nas mãos do Senhor. Peça orientação ao Senhor, deixe que o Senhor escolha por vocês, certo? Porque
o Senhor, ele conhece o profundo e o oculto. Às vezes a gente vê um jovem bonito e a gente logo olha assim, eu quero aquele ali como meu esposo. Só que às vezes aquele jovem bonito não foi um bom filho, não teve um bom convívio na sua família. Às vezes a sua família até tentou ensinar, mas ele não quis, ele se desvirtuou. E o Senhor, ele conhece. Então é interessante que seja uma escolha compartilhada com o Senhor. Deixem que o Senhor escolha aquilo que é melhor para cada um de vocês, certo? Isso falando para as meninas, no momento de escolher o seu futuro esposo, e isso falando para os meninos também, no momento de escolher a sua futura esposa. Não olhem apenas a aparência. Deixem que o Senhor mostre, escolha alguém para vocês, que vai ser alguém que vão os auxiliar, alguém que vão os amar, que vão os respeitar. Amém? Isso é muito importante. E nós sabemos aqui, como falou, que a solidão ela gera trágicos problemas psicológicos. Ou seja, nós não fomos criados para viver sozinhos, nós fomos criados para viver em comunidade. Então eu não sei qual é o seu convívio familiar, como é o seu convívio familiar, se é um convívio harmonioso, se é um convívio conflituoso. Mas um conselho que eu vos deixo nesta manhã: não tentem se isolar, não tentem viver isolados, porque a solidão ela vai gerar trágicos problemas psicológicos. E se tem algo que o aflige, algo que a aflige, que te incomoda, que você não quer compartilhar, eu falo isso porque às vezes a gente sempre tem algo que a gente não quer compartilhar com ninguém, a gente quer guardar para nós. Cuidado com aquilo que você está guardando. Isso pode gerar um problema psicológico para você, começar a gerar um problema psicológico em você, que você pode demorar a se dar conta disso. Então, procure compartilhar. Compartilhar seus medos, seus temores. Converse com sua mãe, converse com seu pai. Tenha confiança naqueles que o Senhor colocou para serem os vossos protetores. Amém, queridos? Então, no nosso terceiro tópico aqui, nós vamos falar sobre a família nos planos de Deus. Deus criou a família por sua vontade e amor, mas como ela se encaixa nos planos dele? Ao criar os seres humanos, o Criador lhes deu o primeiro trabalho, cuidar do jardim e nele cultivar plantações. Em outras palavras, viver a vida. Mas viver a vida como? Está aí o nosso grande desafio. Viver a vida agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele, juntamente com a nossa família. O plano de Deus para a família é que esta possa refletir ao mundo o seu amor e, por intermédio dela, o Altíssimo abençoe toda a terra. Não foi assim com Adão e Eva, com Abraão e Sara, grandes representantes bíblicos da história da fé? Assim também deve ser a nossa família, um espaço convidativo para a manifestação divina e o derramar das bênçãos dele ao mundo. Às vezes nos desentendemos em casa, mas nossa relação com os nossos pais e irmãos deve ser sempre melhorada. Já pensou que a sua família é um presente de Deus para você? Ah, mas minha família não é cristã, poderia você falar. Mas já pensou que você é um presente de Deus para fazer a sua família conhecer o amor do Pai pela sua vida? A Bíblia nos diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Assim também são os planos dele para a sua família. Amém? Então, a família nos planos de Deus. Como a gente já tinha dito, né? Antes, Deus criou a família por sua vontade e amor. Deus ele não foi forçado a criar a família, foi por sua própria vontade e seu próprio amor. Então, olha o que é interessante aqui. O plano de Deus para a família, qual é o plano de Deus para a família? É que a família possa refletir ao mundo o seu amor. E por intermédio dela, por intermédio da família, que o Senhor ele possa abençoar a terra. Então, muitas das vezes, geralmente vai ter alguém lá fora se espelhando na nossa família, se espelhando em nós, por que não?
Por quê? Por que eu falo isso, gente? Porque nós somos a família cristã. Há uma diferença. A gente vê muitas famílias aí que já não tem mais o amor, já não tem mais a compreensão, não tem mais união naquela família e que infelizmente é um local onde ninguém quer viver. Quem quer viver num lugar que só tem desunião, que falta amor, que falta paz, que falta compreensão? Ninguém, né? Nós queremos viver num ambiente harmonioso, num ambiente em que nós possamos nos sentir felizes, nos sentir amados, nos sentirmos protegidos. E quando fala da família cristã, há uma responsabilidade maior. Por quê? Porque há famílias lá fora que de repente está faltando tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E que elas esperam se espelhar em nós, se espelhar em nossa família, para que vejam uma mudança na sua família. Eu já ouvi algumas vezes pessoas falando bem assim: eu me espelho em você. Eu vejo como você, nossa, sua família é assim, é assado, a convivência sua com seu esposo, a união, igual quando a gente sai, o Matheus, ele é muito comunicativo, a gente conversa bastante, e eu acho engraçado que ele fala bem assim: eu quero te curtir. Aí eu falo bem assim: meu filho, você quer me curtir? Aí tem vezes que eu até brinco com ele, né, que eu não sou rede social para ser curtida, mas isso é interessante, é um sinal de que eu tô sendo uma pessoa presente na vida dele, que ele tenha esse prazer, né, de estar em casa, de estar conversando, de estar me curtindo. E é tão bom você curtir quem você ama, não é verdade? É tão bom você curtir aqueles que te dão atenção, que te dão carinho, que são compreensivos com você. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito no Matheus é que, apesar dele ter essa coisa assim: eu quero te curtir, eu quero estar com você, que hora você vai chegar, que hora você vai sair do trabalho, então tal hora você tá aqui. Então ele fica assim me cronometrando, né? Eu acho isso muito bacana, muito interessante. Mas tem algumas coisas que ele é fechado. Eu acho que todos nós temos isso com a gente. Tem coisas que a gente não quer compartilhar. Tem coisas que acontecem conosco que a gente quer guardar para nós, que a gente não quer compartilhar com a mãe, não quer compartilhar com o pai. E eu converso muito com o Matheus porque eu sinto que às vezes ele tem essas coisas com ele. Às vezes um medo, um temor, às vezes acontece alguma coisa, às vezes de repente alguém faz alguma coisa com você e fala bem assim: não conta pro seu pai, ou não conta pra sua mãe, se você contar, vai te acontecer isso. Então às vezes a gente cresce com aquele medo e não quer contar. Mas até dou um conselho para vocês, que se porventura aconteceu algo na vida de vocês, dessa forma que vocês foram coagidos a não contar, que vocês contem sim, contem para a mãe, contem para o pai de vocês, tudo que acontece em vocês. A nossa família deve ser uma base de confiança. Nós precisamos confiar na nossa mãe, no nosso pai, porque eles são presentes de Deus para nós. Assim como os filhos são presentes de Deus para os seus pais, os nossos pais também são presentes de Deus para nós. Então, são pessoas que nós sim devemos confiar, devemos sentir amados, protegidos por eles. Então, não tenham segredos com vossas mães, com sua mãe, com seu pai. Não tenham segredos, não mantenham segredos com ele. Sejam transparentes. Contem para eles os seus anseios, as suas dificuldades, as suas dúvidas, porque é na família que vocês vão ter a base correta. Muitas das vezes a gente não tem coragem de contar para a mãe, para o pai, mas às vezes vai contar para um amiguinho, para uma amiguinha. Então esse amiguinho, essa amiguinha não tiveram a mesma base que vocês, e isso pode gerar um problema sério lá na frente. Então, tem dúvida de alguma coisa? Converse com sua mãe, converse com seu pai, mas não fique com essa dúvida, não vai levar isso lá para fora, tá bom? Que a nossa família possa transmitir ao mundo a harmonia que há dentro dela, a paz que há dentro dela, o amor que nós aprendemos e vivemos
dentro da nossa família. Mas não vá lá fora buscar um conselho de um amigo, de uma amiga. Conselho, querida, querido, você busca na sua família, com a sua mãe, com o seu pai. E eu, como professora de vocês, é uma coisa que eu já me coloquei isso logo na nossa primeira conversa. Eu estou aqui para auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem. Se precisarem de conversar, precisarem de uma amiga, aqui está a irmã Vanes. Temos também a irmã Leleia, que também é professora de vocês. Então, contem conosco, porque às vezes a gente tem necessidade de compartilhar, né? Às vezes você tem uma confiança no seu professor, você quer tirar alguma dúvida. Como eu disse já para vocês no início, a questão do ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia. E a Bíblia, ela é complexa, surgem dúvidas. E eu até lembro que dei um conselho para vocês para poder sempre orar antes de iniciar a leitura da Bíblia. E mesmo com essa oração, se vocês ainda lerem e ficarem em dúvida, eu estou aqui para poder ajudar vocês, para poder juntos buscarmos o entendimento. Como eu disse, eu não sou a dona da verdade, eu não possuo todo o entendimento, mas a gente vai buscar juntos, a gente vai buscar aprender juntos. Se eu não souber, no momento, tirar a dúvida de vocês, eu vou procurar estudar e eu vou procurar um recurso para poder tirar essa dúvida, mas você não vai ficar com essa dúvida, tá bom? Então, a nossa lição está chegando ao final. Vamos aqui para a conclusão. Assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo para o mundo, indo e pregando o Evangelho, seja na igreja, ou em casa, ou na escola, fazendo a diferença e seguindo a vontade de Deus em todo lugar e em todo tempo. Que Deus abençoe a sua família, que neste trimestre possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família para a glória de Deus e o nosso bem. Bom, então essa foi a nossa primeira lição. Eu quero já de antemão pedir perdão a vocês, porque eu recebi a lição ontem à tardezinha, então assim não deu para poder estudá-la, para poder prepará-la de uma forma melhor, mas apenas ler mesmo e compartilhar um pouquinho com vocês, que eu já estava com saudade, queria ver vocês, queria estar junto com vocês, mas eu creio que em breve o Senhor ele vai nos conceder esta oportunidade de estarmos juntos. Eu quero só finalizar a nossa lição com uma frase aqui. Por meio da família, Deus deseja refletir o seu amor e por meio dela abençoar a todo mundo. Então, que vocês tenham sempre em mente que por meio da sua família, Deus deseja refletir o amor dele em você para o mundo. E que através da sua família, o nosso Deus ele quer abençoar o mundo. Muita gente está se espelhando em você. Muitas pessoas podem estar se espelhando em você, na forma como você anda, na forma como você vive. Então que a nossa família, seja um exemplo do bem, para que as pessoas, quando verem a nossa família, tenham aquele desejo, né? Vejam o amor de Deus refletindo em nós. E que vejam que nós somos pessoas abençoadores, pessoas que através da nossa vida, que através da nossa família, famílias e vidas possam ser abençoadas pelo nosso Deus. Amém? Meu desejo é que o Senhor Deus os abençoe, nos dê uma semana abençoada. Semana que vem tem mais. Se ainda estivermos nessa restrição, né? Nós estaremos falando sobre algo errado com a família. Então essa vai ser a segunda lição. Eu já enviei a revista para a irmã Vanderleia. De repente é ela, né, que vai trazer essa segunda lição para a gente. E é isso aí. Eu estou ansiosa para revê-los, ansiosa para nos reunirmos novamente, para poder passarmos as nossas lições, porque eu amo a participação de vocês. E essa lição aqui seria uma lição maravilhosa, que vocês iriam participar muito, eu tenho certeza. Mas em breve estaremos juntos, né? Que Deus os abençoe e que dê uma semana abençoada. Vamos mais uma vez orar?
Pai, neste momento eu quero tão somente te agradecer por este momento em que eu pude, ó Pai, rapidamente passar esta lição para os teus filhos. Pai, que o Senhor venha nos abençoar a nossa família e que a nossa família seja um exemplo de amor e bênção para o mundo. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Fiquem na paz.